Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma já na quarta-feira passada, com a imposição das cinzas. Hoje celebramos o primeiro domingo da Quaresma. És o tempo favorável, és o dia da salvação. Um tempo da conversão, um tempo da penitência, em que o Senhor convida-nos a entrar no deserto da nossa vida, fazer a experiência de solidão, experiência da purificação e a experiência do verdadeiro arrependimento. As leituras por este domingo. A primeira leitura é do livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 4 a 10. E segunda leitura, São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 13. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. Como sempre, vamos escutar o Santo Evangelho. Convido cada um de vós a colocar as vossas intenções diante do Senhor. Rezamos pelo nosso Papa Francisco, pela sua saúde e melhoras também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passando esse tempo sentiu fome. O diabo disse-lhe: Se és filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só do pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse: Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: E ele dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem, e ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeças em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este ano C, o evangelista que nos acompanha neste domingo é São Lucas. Então, escutamos a tentação segundo a versão de São Lucas. Então, Jesus, depois do batismo, foi conduzido pelo Espírito até o deserto. O tema que nós queremos contemplar neste domingo é que o deserto é lugar de encontro com Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo da preparação para a Páscoa, um tempo da conversão. Não se trata apenas de um período de penitência, mas de um chamado à renovação interior. A oração, o jejum e a esmola são as grandes práticas quaresmais que nos ajudam a intensificar
a nossa relação com Deus e com o próximo. No nosso coração, devemos fazer um esforço sincero para afastar as tentações do mal e nos abrir para a misericórdia de Deus, que sempre nos acolhe. Deus misericordioso e bondoso. O jejum, mais do que uma prática da abstenção alimentar, é um convite a despojar-se do egoísmo e de nos aproximarmos dos mais necessitados. A caridade nos lembra que somos chamados a viver o amor de Deus em ações concretas, cuidar o outro, no gesto de solidariedade e compaixão. E neste primeiro domingo, contemplamos as tentações de Jesus. Um convite de Jesus a vencer as tentações e a caminhar rumo à conversão. O Evangelho apresenta este momento em que Jesus, após ser batizado, é conduzido pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, onde passa 40 dias, 40 noites em jejum e oração. O deserto do Evangelho não é apenas um lugar físico, mas também um simbolismo de purificação e preparação. Quando Jesus vai ao deserto, ele nos ensina que para poder viver plenamente a vontade de Deus, precisamos de momentos de solidão, reflexão e encontro com o Pai. Por isso, o deserto. No deserto, somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer as nossas fraquezas, fragilidades e, principalmente, buscar forças em Deus para superar as tentações e fragilidades. O deserto tem um sentido, um lado teológico, pastoral profundo. No Antigo Testamento, também no Novo Testamento. O deserto, um espaço simbólico que nos chama à reflexão sobre a nossa relação com Deus, particularmente a nossa dependência dele e a nossa necessidade de purificação. Por isso, o deserto nos ensina sobre esta espiritualidade da solidão, da preparação e da conversão. No sentido bíblico, o deserto aparece em momentos decisivos na história do povo de Deus e da vida de Jesus. Como um lugar de aprovação, vemos o povo a caminhar pelo deserto, da purificação e do encontro com Deus. É lugar de aprovação e dependência de Deus. O povo de Israel, após ser libertado da escravidão do Egito, atravessa o deserto por 40 anos. E esse período simboliza a dependência total de Deus para a sua sobrevivência e fé. No deserto, Deus provou o maná, a água da rocha e a proteção, mas também colocou o povo à prova, desafiou sua fé e fidelidade. Por isso, torna-se o lugar de aprendizagem, o lugar de total confiança em Deus, onde é que nós somos chamados a renunciar a tudo e a buscar o essencial. O deserto também é lugar de revelação e, como dizemos, encontro com Deus. É local da manifestação de Deus. Foi no deserto que Deus revelou a sua presença ao povo de Israel, por meio de Moisés, e onde se estabeleceu a aliança. Tanto o deserto, portanto, é um espaço sagrado, onde a relação com Deus se torna mais íntima, onde a pessoa é chamada a viver e ouvir a sua voz com mais atenção, longe de qualquer distração do mundo. No Novo Testamento, o Evangelho que escutamos hoje é o lugar onde Jesus, após ser batizado, é levado para ser tentado. E este episódio nos mostra esse lugar importantíssimo, um lugar de luta espiritual, onde é necessário resistir às tentações
e firmar a nossa identidade com Deus. Por isso, o deserto simboliza o tempo, o espaço necessário para estar com Deus, contemplar a sua face. E nós, mais do que nunca, necessitamos desse tempo, neste tempo da Quaresma. Estar com o Senhor, sentir que o Senhor é a nossa prioridade, sentir que nele encontramos a confiança e a força, e depois segue o caminho da conversão que nós necessitamos na nossa vida. E não poder deixar de ser também um lugar de esperança, sinal da esperança e da renovação. Deus não abandona o seu povo no deserto, mas o prepara para algo novo e melhor. A vida cristã pode passar por períodos difíceis, desertos espirituais, mas esses momentos também são oportunidades para um renascimento, uma nova fase de amadurecimento na fé. O deserto nos ensina que mesmo nas dificuldades, Deus está presente e nos guia para a plenitude da vida em Cristo. Assim, como Jesus foi tentado no deserto, também somos chamados a lutar contra as tentações na vida cotidiana. E o deserto, neste sentido, pode ser visto como um campo da batalha, onde enfrentamos nossas fraquezas, medos e desejos desordenados. Porém, com a ajuda de Deus, aprendemos a vencer essas tentações e a ser mais fortes na nossa fé. Portanto, meus irmãos, a tentação de Jesus acontece no deserto. Na vida cristã, neste tempo forte da Quaresma, o convite é entrar no deserto da nossa vida para buscar o essencial, buscar a força, buscar amadurecimento na fé. E assim, vier o que vier, as tentações, tempestades, estaremos dispostos, fortes, adequados, preparados para dar uma resposta que é não às tentações, sim ao nosso Deus. Que esse tempo da Quaresma seja um tempo forte da fé, um tempo da procura, caminhos do nosso Deus, um tempo de criar intimidade com Ele e, como disse o Papa, caminhemos juntos na esperança. O Senhor seja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação de um bom domingo. Que este tempo da Quaresma seja um tempo da purificação, um tempo da intimidade com o nosso Deus. Passe bem.